Olá, paz e graça, que o Senhor seja convosco. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Pegando o Cajado e Seguindo. Este é o nosso quarto episódio, e se você ainda não assistiu os episódios anteriores, no nosso perfil aqui ele possui uma playlist que você vai conseguir acompanhar cada episódio. Mas o que seria o quadro Pegando o Cajado e Seguindo? Ele é o nosso quadro de ensino da palavra. Então, a gente vai ter vários episódios ensinando cada parte da Bíblia, esmiuçando a palavra e entendendo a palavra de Deus. Este ensino, ele será dividido em três grupos de ensino até a gente chegar à base da escatologia. Teremos 76 temas abordados e mais ou menos 80 dias de ensino da palavra. Então você vai conseguir acompanhar, em média, cada episódio ele tem em torno de 1 hora. Então, o nosso objetivo é que você pegue o seu relógio agora, pegue o seu celular e já coloque na sua agenda a minha 1 hora com Deus. 1 hora de estudo da palavra, 1 hora dedicado ao Senhor. Amém? Então, dentro dessa nossa base, nós estamos no primeiro grupo. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus, o homem e Satanás, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre quem é Jesus Cristo. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa jornada com Jesus. Mas, como de costume, vamos iniciar orando e dedicando esse momento ao Senhor. Então, curve a sua cabeça neste momento e se entregue a este momento de comunhão com o Pai. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, consagramos a Ti, Pai, esse momento de estudo da Tua palavra, uma palavra revelada, Senhor, dos céus ao nosso coração. Espírito Santo, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas. Tu sabe o que os Teus filhos precisam, Pai, entender, compreender, viver, pois está nos Teus estatutos, Senhor. Então, que a gente possa se alinhar a cada dia. Então, Pai, vem com a Tua revelação, Senhor. Acampa os teus anjos neste lugar, Pai, onde eu me encontro, aonde os teus filhos estão neste momento, Pai. Reveste-nos, Pai, com uma armadura qualificada para com esse tempo. Coloca, Pai, sobre nós o teu manto, Senhor. E vem, Pai, aos nossos corações, Pai, uma terra fértil, Pai, que nós viemos, Pai, preparando para receber as sementes da tua palavra. Então, vem nos direcionando a cada dia, a cada momento, para a tua honra, glória e louvor. Então vamos dando continuidade ao nosso ensino. Nos três primeiros episódios, a gente focou no que a Bíblia ensina. Então falamos sobre o que é a palavra de Deus, quem é Deus e também sobre o homem, o pecado e Satanás. Nos próximos episódios, a gente vai estar trazendo um pouquinho sobre o que possui no Novo Testamento, o que o Novo Testamento ensina. Então, a gente vai ter uma média de uns 14 episódios falando sobre o Novo Testamento. E eu vou estar detalhando cada parte. Mas para iniciar o Novo Testamento, a gente tem que começar pelaquele que morreu na cruz, pagou um alto preço pelos nossos pecados, que é Jesus Cristo. Mais para frente eu vou fazer um episódio somente explicando sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um, mas hoje eu vou estar frisando sobre Jesus. Mas é muito importante que você já anote, já registre aí que Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, há mais ou menos 2000 anos atrás, um homem entrou no cenário da história para fazer uma mudança na totalidade para que possamos ser salvos. Então, ele nasceu no mundo, ele cresceu para alcançar a maturidade. Então, é muito importante entender que ele foi exatamente igual a todos os seres humanos, exatamente igual a todos nós. Ele nasceu e teve que passar por um ciclo de maturidade. Como eu precisei passar por um ciclo de maturidade, como você também está passando por um ciclo de maturidade ou já passou, ok? Então, este homem, ele precisou passar por esse fator, mas ele era diferente de qualquer outra pessoa. Ele não era nenhum homem comum, pois nele
possuía a essência e o espírito de Deus como o próprio Deus. Então, uma virgem concebeu a Jesus Cristo através do Espírito Santo para que ele pudesse nascer. Então, ele era o próprio Deus vindo à Terra em forma humana. E ele precisava vir através de uma virgem devido à questão do pecado. Então, ali ele precisava nascer através de um ventre que nunca tivesse sido, então, ali utilizado, ou uma mulher que nunca tivesse tido a questão sexual, ok? Então, é muito importante a gente entender esses pontos. E a gente vai estar lendo, então, lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 35. Eu sempre gosto de frisar: separe um caderno somente para o estudo. A gente vai ter muitos episódios, vem muita bagagem teológica, vem muita informação para você estar estudando, lendo e também conhecendo da palavra. Então, separe um tempo aí e já o seu caderno para estar fazendo essas anotações. Em breve, a gente está preparando para que cada aula tenha o seu PDF. Ainda não conseguimos finalizar, mas em breve, assim que estiver disponível, a gente vai estar passando para vocês o link lá do Google Drive para estar acessando esses materiais, ok? Então vamos no nosso momento de leitura. Ali, Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38, fala sobre quando Gabriel vem e anuncia o nascimento de Jesus, então, a Maria. No versículo 26 começa assim, então. Então, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar aonde estava e, ao se aproximar-lhe, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra, e por este motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que está no sexto mês de gestação para aquela a quem julgava estéril. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disto, declarou Maria: Eis aqui a sua serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. E em seguida o anjo partiu. Então, ali vemos a confirmação a partir do momento que o anjo Gabriel vem e anuncia então a chegada do Messias, a chegada de Jesus, e anunciando ali ele como chamado Santo, Filho de Deus, como diz ali na parte B do versículo 35. Também vamos estar lendo lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui se refere, então, a Jesus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas,
mas as trevas não o venceram. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, aqui refere-se a João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para que o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, ao crerem no nome dele, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, vindo a sua glória, glória do Filho unigênito do Pai, Filho de graça e verdade. Então, vemos nos dois primeiros versículos dessa passagem que diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então vemos Jesus Cristo no início, na fundação do mundo, pois ele faz parte do Pai. E ele se tornou carne para que pudesse levar na carne os pecados que foram oriundos desta natureza pecaminosa. Ele, em carne e espírito, venceu um decreto de morte, nos dando livre acesso ao Pai através dele em arrependimento ao pecado. Mas muitas pessoas me perguntam, né, Fábio, como que funcionava essa questão da comunicação antes de Jesus? Porque após Jesus, a gente tem o Espírito Santo. A partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo, a gente tem uma sensibilidade diferente dentro de nós. Após a queda do Jardim do Éden, a comunicação de Adão e Eva com Deus mudou totalmente. Antes do pecado, a relação deles com Deus era direta, íntima, sem barreiras, como podemos ver em Gênesis 3:8, aonde Deus andava com eles no jardim e eles tinham uma conexão direta com ele. Então, ali eles tinham a imagem e semelhança, uma essência, uma conexão surreal e sobrenatural. No entanto, depois, quando veio a desobediência a Deus e comeram do fruto proibido, a sua comunicação foi interrompida. É como se você tivesse uma ligação com alguém, algo muito forte, geralmente com os nossos pais, com os nossos filhos, e aquilo se quebra e tu não consegue mais ter essa comunicação com a pessoa, ou quando a gente perde um ente querido. Então houve uma quebra, houve uma interrupção de comunicação ali. Deus então chama Adão dizendo: Onde estás? Como a gente vê lá em Gênesis 3:9, né? Isso indica que a intimidade da relação foi quebrada e a vergonha e o medo passaram a dominar o coração de Adão e Eva, pois ao pecar eles se afastaram de Deus. Eles se esconderam, o que revela uma mudança em sua postura em relação à presença de Deus, como a gente vê lá em Gênesis 3:10. Então, a partir desse momento, a comunicação com Deus não seria mais tão direta e sem obstáculo. Haveria uma separação espiritual, aonde é evidenciado pela expulsão de Adão e Eva do Éden. Contudo, mesmo após a queda, Deus ainda interage com eles, mas agora com mais distância, como vemos em sua promessa de redenção em Gênesis 3:15, aonde fala sobre a vinda de um Salvador, referindo então a Jesus Cristo. Deus continuou se comunicando com a humanidade, estabelecendo pactos e revelando a sua vontade, mas a relação era com uma certa diferença do que era lá no início e também possuía alguns obstáculos. Por exemplo, a partir dali tinha os sacerdotes que iam até
o templo, o Santo dos Santos, apresentava ali referente aos pecados, tinha essa comunicação e trazia então a resposta para o povo. As pessoas tinham que ir até o santuário. Então tinha todo um ritual, tinha toda uma dinâmica para que se tivesse então essa comunicação com Deus, essa comunicação com o Pai, o que antes não, antes eles caminhavam junto, antes eles trilhavam junto e tinham essa aproximação. E hoje a gente tem o Espírito Santo, que é essa nossa conexão, basta a gente se posicionar, clamar e buscar, estar se rendendo. E ali, então, através desses pactos, o Senhor ia revelando a sua vontade, mas a relação direta, como eu expliquei, ela não existia mais como antes, ela foi transformada após a queda. O pecado, ele criou uma muralha, uma barreira que só seria completamente superada com a vinda de Jesus Cristo, restaurando então a comunicação direta entre Deus e o homem. Então, como vimos ali, que a partir dali veio então o Filho unigênito de Deus para remir, né? Então, toda uma geração que estava ali firmada no pecado e não tinha essa comunicação. Então, a partir do momento que a gente confessa Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, tornamos ele irmão e Deus como Pai. E ali somos cheios de graça e verdade através da palavra de Deus. Então vamos continuar lendo lá em Colossenses 1, 13 e 16. 13 ao 16, né? Que diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, e isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem de Deus invisível e primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, os visíveis e os invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, nessa passagem, eu gosto de frisar um pouco sobre a questão que fala ali sobre o resgate. Muitas pessoas me perguntam, Fábio, o que é esse resgate? O que foi resgatado, né? Então, o resgate, ele foi recuperado tanto um sentido emocional, como também um sentido psicológico, uma metanoia, a mente, que se refere então ao processo de recuperação da identidade de cada indivíduo, a autoestima de cada indivíduo e também o propósito de vida. Porque até então as pessoas não entendiam a sua identidade em Cristo, não entendiam a sua base de autoestima e também não entendiam o seu propósito de vida, pelo qual nasceram, pelo qual estavam nessa terra e pelo qual o propósito final delas aqui. Ou seja, então ali restaurou uma verdadeira essência. As pessoas, com o tempo e a natureza pecaminosa, tiveram a sua identidade, a sua essência perdida, enfraquecida ou distorcida. Pelo que era distorcido? Por traumas, por crenças limitantes, por abusos, por influências externas e até mesmo a falta de autoconhecimento. E ainda hoje, aqueles que ainda não confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou não vivem realmente o Evangelho, acabam tendo essa essência perdida ou enfraquecida, ou está distorcida por valores do mundo. O que acontece? Quando a criança nasce, até os 7 anos, ela ainda não tem a consciência de pecado. A partir dos 7 anos, eu gosto de frisar ou contextualizar que seria como um véu. É como se esse véu se rompesse, a mente da criança começa a entender a origem do pecado, começa a entender entre o bem e o mal. E ali começa então a trazer, né, todas as questões de traumas, todas as questões de crença limitantes, se essa criança já sofreu algum abuso, né? Porque o inimigo vai tentar lançar setas na vida dessa criança.
e provavelmente já lá desde a primeira infância. Tem muitos que sofreram lá no ventre ou até os 7 anos muitos traumas. E dessa forma, a sua essência foi corrompida e após os 7 anos, daí começam as ações de pecado, consequentes, né. Então é muito importante a gente entender esses pontos, principalmente quem é mãe, quem é pai. Cuide do seu filho, cuide dessa essência, explique essa essência, tente entender o máximo de traumas ou medos ou crenças que seus filhos possam estar gerando nesse período. Então, como cristãos, temos acesso à verdadeira essência, à identidade original dada por Deus, entendendo que somos filhos amados de Deus, criados com um propósito. Então, é através de Jesus Cristo que a gente entende esse princípio. Então, há mais ou menos 2000 anos atrás, um homem entrou no cenário da história para resgatar a humanidade. Ele nasceu no mundo e cresceu até alcançar a maturidade, exatamente igual a todos os seres humanos. Mas este homem era diferente de qualquer outra pessoa. Ele não era nenhum homem comum. Todos nós passamos por um ciclo natural de maturidade. Nascemos, nos desenvolvemos e, ao longo do tempo, nossa mentalidade vai sendo transformada. Vivemos diferentes fases: infância, juventude, adolescência e, por fim, a idade adulta. Com o passar dos anos, mesmo ao envelhecer, continuamos a experimentar mudanças em nossa mente. Da mesma forma, para alcançar a maturidade, Cristo também passou por essas transições como ser humano. No entanto, ele não era um homem comum. Embora tivesse carne, ossos, pele e um corpo funcional como qualquer outro, dentro dele habitava a essência perfeita, a essência de Deus. Para que pudesse nascer, foi concebido por uma virgem através do Espírito Santo. Ele não era apenas um homem vindo ao mundo, era o próprio Deus manifestado em forma humana. Então, vamos estar meditando lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 35, que diz assim: Então, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia. A virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar aonde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, ou em algumas versões diz Emanuel. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por este motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo e Filho de Deus. Então, aqui vemos o momento em que Maria é chamada por Deus para um propósito divino, e com a sua rendição aos planos de Deus, se cumpre a palavra do Altíssimo em benefício da humanidade. Ao aceitar o chamado, ela se torna parte fundamental no plano de salvação, oferecendo sua vida em obediência e fé
para gerar então a Cristo, para que a promessa de Deus se realizasse por meio dela, conforme vimos em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Pois sabei que o Eterno, o Senhor, ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Também vemos lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, a gente vai estar meditando nessa palavra que diz assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, ali, algumas Bíblias já vem grifada do lado. Jesus Cristo, que no início ele já estava e que ele era a palavra. Vemos também a passagem que diz que o Verbo se fez carne. O versículo 2 continua: Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aqui reflete a João Batista. Ele veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para que o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, cheio da graça e verdade. Aqui eu gosto de supracitar uma parte muito importante aqui que diz: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nos episódios anteriores, a gente falou um pouquinho sobre imagem e semelhança e o que foi perdido através do pecado. Então, a partir daquela origem de doutrinas e pecado, as pessoas não conseguiam ver nem reconhecer a imagem e semelhança de Deus. Então, aqui vemos o Filho de Deus, aquele que estava no início, que é a palavra, pois faz parte do Pai. Nas próximas aulas, teremos uma aula específica falando sobre a Trindade, como eu comentei, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em base, fixem na sua mente que Jesus é o Filho de Deus. Ele se tornou carne para que pudesse levar sobre ele os pecados que foram oriundos dessa natureza pecaminosa. Ele, em carne e espírito, venceu um decreto de morte, nos dando o livre acesso ao Pai através dele em arrependimento ao pecado. Cristo, sendo a palavra de Deus, estava presente lá no princípio, antes da criação, como vimos em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Este versículo revela que Cristo não foi apenas uma criação de Deus, mas ele é o próprio Deus, é a essência da criação, sendo a palavra viva de Deus desde a eternidade. Essa palavra, Cristo não apenas existia no princípio, mas ele também estava ali como um papel essencial no decreto divino para a humanidade. Então, desde o princípio, Deus sabia que o pecado entraria no mundo, causando a separação entre ele e o homem. Por causa desse pecado, havia um decreto de morte sobre toda a humanidade, pois o salário do pecado é a morte, conforme vimos em Romanos 6:23. No entanto, Deus, em sua misericórdia, já havia planejado
a rendição. Em Apocalipse 13:8, lemos que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso nos mostra que antes mesmo da criação, Deus já havia decretado um plano de salvação que se cumpriria por meio de Cristo, que seria o sacrifício perfeito para quebrar o decreto de morte sobre nós. Cristo, sendo a palavra, veio ao mundo não apenas como uma manifestação do amor de Deus, mas para cumprir o que ele mesmo havia decretado por meio do sacrifício de sua própria vida. Em João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Cristo veio em carne para cumprir esse propósito de restaurar a vida que foi perdida no Éden devido ao pecado. Somente ele, a palavra encarnada, poderia quebrar o poder do pecado e da morte, porque somente ele, sendo perfeito e sem pecado, poderia pagar o preço que o pecado exigia. Em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 e 19, somos lembrados, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou fostes resgatado de vã maneira de viver, que recebeste por tradição dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo, portanto, precisou viver, sofrer, morrer e ressuscitar para cumprir o que ele mesmo havia decretado desde o princípio, a salvação da humanidade. Ele, sendo a palavra, a fonte da vida, tomou sobre si o pecado do mundo, para que pudéssemos ser restaurados à comunhão com Deus e à vida eterna, como está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O ato de Cristo vir ao mundo e cumprir o plano de salvação não foi um acontecimento casual ou impensado. Ele, como a palavra, estava no princípio, e o decreto de morte sobre a humanidade devido ao pecado exigia que ele mesmo fosse o sacrifício perfeito. Cristo viveu, morreu e ressuscitou para quebrar esse decreto de morte e restaurar vida, trazendo a esperança da salvação para todos os que nele creem. Então vamos meditar em um segundo ponto. Jesus veio ao mundo com um propósito especial, e eu separei este tema em 6 tópicos. E o primeiro deles é que Jesus veio para resgatar a humanidade do poder de Satanás. Então vamos meditar lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, que diz assim: Porquanto o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos completamente céticos, completamente sem conexão com o Pai. Tinha se perdido uma aliança, tinha se perdido uma plenitude de estar diante de Deus. E ele veio para ser o nosso redentor e resgatador. Ele foi então aquele que se rendeu por nós, que resgatou a nossa vida do domínio das trevas. E eu quero contextualizar sobre o tema resgate. Muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. Sabe, o que foi resgatado e o que realmente recebemos de volta? No sentido emocional e psicológico, se refere a um propósito de recuperação de identidade e propósito de vida. Tínhamos perdido a nossa essência como filhos de Deus e também tínhamos perdido o nosso propósito de vida. Se tornaram vivendo a trancos e barrancos, mas ninguém conseguia ter a sensação de uma plenitude verdadeira, de um propósito de vida. Por mais que muitos tinham comunicação com Deus, como vimos através dos profetas, nem toda a humanidade conseguia ter essa conexão e entender o seu propósito. Então, sempre tiveram um vazio, uma lacuna em suas vidas.
Vimos uma recuperação da verdadeira essência nas pessoas em Cristo. E eu acompanhando muitos que hoje eu faço aconselhamento, que eu ministro através do ministério, também dos nossos cursos, eu vejo a diferença, a recuperação de uma essência quando eles aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e a jornada que eles percorrem hoje é nítido para mim entender isso, que foi resgatado através de uma identidade, um propósito de vida. A natureza pecaminosa, ela ceifou a identidade e a essência, sendo perdida, enfraquecida ou até mesmo distorcida por traumas, por crenças limitantes, por abusos, por influências externas e a falta de autoconhecimento, como vimos nas aulas anteriores, que foi perdido então a imagem e semelhança. Então, eu gosto de frisar bastante sobre esse ataque de Satanás em específico, que fala referente aos traumas, né? Traumas que vieram na infância, crenças limitantes que vieram através da família, e o que ocorre muitas vezes? Satanás ele ataca muito nesta área. Então, através de um trauma lá da infância, ele acomete gerações. Às vezes nem foi na sua geração, mas foi na geração dos seus antepassados. Teve um trauma na infância e veio trazendo ciclos e mais ciclos sobre a humanidade. Então, é muito importante que a gente entenda quais foram os traumas gerados na minha família, quais são as crenças limitantes que a minha família vem carregando, que pode estar cometendo e levando de uma geração para outra. Começa lá no bisavô, passa para o avô, daqui a pouco está nos pais, daqui a pouco está nos filhos. Então é muito importante que a gente entenda isso. Por exemplo, lá na primeira geração, seus bisavós vieram e acabaram cometendo assassinatos, incestos, abusos, roubos e traições, suicídios, perdas, né, de mães ou crianças pequenas. Isso foi lá na primeira geração. O que acontece na segunda geração? Muitos acabam tendo Alzheimer, demência, esquizofrenia, algum tipo de doença na mente, afetando a sua mente. Já lá na terceira geração, já vem manifestando esse pecado como uma doença como câncer, abortos repetitivos que os médicos não explicam, infartos, AVC, e já na nossa geração, o que acontece? A gente tem a sensação de que algo precisa mudar, precisa viver transformação. Então gera na gente o quê? Ansiedade, depressão, estresse extremo, ataques de pânico, vício no trabalho, dificuldade em encontrar um parceiro ou se conectar verdadeiramente com um parceiro, acaba tendo dificuldade de se conectar com pais e filhos, filhos e pais, e vai levando isso adiante. Então, vai criando um ciclo. Nem sempre vai ser a mesma coisa. Muitas pessoas dizem: ah, lá na primeira geração teve vício com bebida, com pornografia. Nem sempre vai se replicar nas outras gerações o mesmo tipo de vício, mas vai ter a origem do vício, levando à escassez, levando a prisões geracionais. Então, por isso que é muito importante entender que a nossa natureza pecaminosa ela ceifa a nossa identidade, a nossa essência através das gerações. E por isso é muito importante entender que somos imagem e semelhança de Deus e precisamos entender quais foram os maus acarretados através das gerações dentro da nossa família. E saber que, como cristão, temos acesso à verdadeira essência e a identidade original dada por Deus, entendendo que somos filhos amados de Deus através de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, é como a nossa visão mudasse, a nossa postura mudasse e tudo na gente acaba vivendo um prensar. Por quê? Porque a gente precisa começar a se desintoxicar de tudo aquilo que essa natureza pecaminosa veio inserindo na nossa vida. Então, fomos sim criados com um propósito específico, mas através dessa origem, né, dessa natureza pecaminosa, a nossa visão acaba tendo ceticismo, acaba ficando embaçada. E vamos estar lendo lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas
e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, vimos ali que Jesus Cristo ele veio, ele nos resgata das trevas e nos devolve então uma visão, devolve então a imagem e semelhança, o selo de paternidade. Então hoje a gente consegue ter uma visão dos traumas, das crenças, dos abusos, das influências para que a gente possa ser curado, remido e sarado. O segundo ponto é que ele deu a sua vida em resgate para nos comprar de volta. Então, vemos lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, que diz assim: Assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como único resgate por muitos. Então essa passagem, ela me chama a atenção em uma parte dela, dar a sua vida como único resgate por muitos. E eu fiquei com essa parte cravada na minha mente, perguntando para o Espírito Santo: Senhor, o porquê do por muitos? E pesquisei em várias traduções para ver se realmente estava assim, né? E realmente está, resgate por muitos. Eu disse, mas ele veio por todos, não por muitos. E comecei a contextualizar. E o termo por muitos não deve ser entendido como uma limitação do valor do sacrifício de Cristo, mas sim como uma maneira de expressar que, embora a obra de Jesus tenha sido oferecida a todos, ela será recebida apenas por aqueles que creem. O evangelho, ele não força ninguém a aceitar a salvação, e cada indivíduo tem a escolha de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Por isso que o termo ali fala muitos, enfatiza que embora a oferta de salvação seja ampla, não é aplicada automaticamente a todos, porque é necessário crer em Jesus como Senhor e Salvador. Isso é consistente com passagens como em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o recebido, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todos aqueles que creem que Jesus Cristo veio por nós, pelos nossos pecados, aceita Ele como único e suficiente Salvador, tem acesso, então, à obra redentora de Cristo. Embora a obra de Cristo seja suficiente para salvar a todos, ela só se torna eficaz na vida daqueles que recebem ele, então, pela fé. Então, o termo muitos ali é o contexto da humanidade, daqueles que precisam entender e reconhecer os seus pecados e também reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. Quando a Bíblia fala ali, então, do termo muitos, ela também faz alusão à condição da humanidade caída. O sacrifício de Cristo foi feito para oferecer salvação aos muitos que permitiram a sua necessidade de resgate, ou seja, aqueles que veem como pecadores e que aceitam a graça oferecida. Eu me vejo como pecadora e reconheço diariamente, Senhor, eu sou pecadora, Senhor, limpa as minhas iniquidades, os meus pecados, tudo que eu possa ter na minha mente, no meu coração. E dessa forma eu reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e vou vivendo a transformação da graça de Deus. A salvação, ela não é forçada, mas ela é oferecida àqueles que escolhem crer. Você pode crer ou não. E o contraste da narrativa da história vai para cada um. A expressão por todos, né, como a gente vê lá em 1 Timóteo 2,6, né, que diz: aquele que se fala de Cristo sendo o resgate por todos. Então, ela é igualmente verdadeira, no sentido de que Cristo morreu para que todos pudessem ser salvos. Mas a forma como a Bíblia usa muitos tem uma ênfase naqueles que, de fato, se beneficia da redenção, ou seja, os que respondem ao chamado de Deus. Então, nós temos duas narrativas, todos e muitos. Ele morreu por todos, mas referente à graça concebida é para muitos, para aqueles que entendem que o caminho é através dele. Então, o muitos, em Mateus 20 e 28, também reflete um contraste com a ideia de todos de maneira particular e específica. Ao usar muitos, a Bíblia
está afirmando que o sacrifício de Cristo é grandioso, mas ao mesmo tempo mostra que nem todos se beneficiarão dele, pois é uma questão de escolha pessoal e de fé. Então vamos meditar lá em Isaías 53:11, que é um dos textos messiânicos também que fala do sofrimento do servo de Deus, que diz assim: verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, e que por suas pisaduras fomos sarados. Aqui o muitos reflete o que se beneficiam dessa obra de redenção, mas não significa que a oferta de salvação não tenha sido feita para todos. A ideia de resgate por muitos, vamos analisar então esse contexto. Em termos de resgate, o sacrifício de Cristo é o preço pago para livrar os pecadores da escravidão, do pecado e da morte. A palavra resgate implica uma troca, e essa troca só é válida para aqueles que aceitam ele, então, como seu único e suficiente Salvador. Os muitos não são uma limitação da eficácia do sacrifício, mas um reconhecimento da realidade que nem todos aceitarão esse resgate. Então, em resumo, o muitos de Mateus 20 a 28 não diminui o valor universal do sacrifício de Cristo, mas sim destaca que, embora ele tenha morrido por todos, somente aqueles que aceitam a graça e respondem à fé são os que se beneficiam do resgate que ele oferece. Então, é, vamos para o próximo tema para entender como ele destruiu as obras de Satanás em nossas vidas. Vimos até aqui então sobre o Filho de Deus, sobre o preço que foi pago na cruz, sobre o resgate, sobre o que foi resgatado e também sobre o sacrifício de cruz. Este tema, como ele é um tema muito longo, eu vou dividir ele em 2 episódios. Então, no próximo episódio, a gente vai continuar falando sobre Jesus é o Filho de Deus e levando os demais tópicos ou quais serão abordados dentro dessa temática. Então, nos vemos no próximo episódio. Graça e